Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre entretenimento, compras, serviços, gastronomia, eventos. E quando falamos sobre todas essas ações que podem ser realizadas em um mesmo espaço, a primeira estrutura que nos vem à cabeça é um shopping. É exatamente sobre isso o tema desse nosso bate-papo. E eu estou recebendo o superintendente do Campinas Shopping, Thiago Quina. Com o apoio da InfoEstúdio Comunicação, Profissionalismo, Criatividade e Parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Thiago, inicialmente gostaria de te agradecer ter aceito o convite de participar do podcast Panorama de Negócios, porque é sempre legal a gente trazer temas e assuntos, por exemplo, que são importantes, né? Sim. Que tem uma variedade de interpretação muito forte. Então, eu queria te agradecer. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente já fez isso acho que uns 2 anos atrás. Foi super bacana. Eu sempre estou disponível e adoro bater esse papo aqui com vocês. E acho que é importante a gente mostrar tudo que vem acontecendo e poder mostrar as novidades todas. Ô, Thiago, você sabe que logo aí na abertura eu falei sobre a oportunidade de se realizar várias atividades ao mesmo tempo em um espaço. Hoje, na vida agitada que se tem, né, muitas vezes quando as pessoas vão a algum local, elas querem aproveitar que elas estão lá e resolver uma série de coisas. Né? Correto. E o shopping tem essa estrutura, né, que reúne exatamente serviços, entretenimento, gastronomia, saúde, educação, experiências diferenciadas, né? E tomando isso como base, aí na sua avaliação, né, de que forma o Campinas Shopping viu e entendeu essa transferência que ocorreu, né, no varejo ao longo desses anos, porque o varejo se tornou muito mais dinâmico, né, e você tem aquele contratempo, por exemplo, das compras online. Sim. Né? Então, como você transformar o presencial em algo motivador para as pessoas chegarem lá e irem ao shopping, né? Eu acho que vamos começar do começo, assim. Eu acho que o varejo e o shopping, ele tem esse protagonismo de entender essas tendências, né? E os shoppings ao longo dos anos, no Brasil principalmente, com a questão da segurança, né, com as questões sociais, né? O shopping é um lugar seguro, é um lugar onde as pessoas ficam mais tranquilas, então, e deixou de ser só um centro de compras, né? Os shoppings, eles passaram a ser um lugar de convivência. Então, você conseguir fazer com que as pessoas tenham o dia a dia dela passando por ali, né? Então, trazer os serviços, né? No nosso caso, a gente tem o Poupa Tempo, o Detran, lá dentro, né? Então, a gente tem milhares de pessoas passando por ali todos os dias, a gente tem academia, a gente tem clínicas, né? Agora temos a faculdade também, né? Educacional, né? Acabamos de inaugurar a faculdade que inicia no 2º semestre. Então, você consegue colocar na conveniência dessas pessoas, no dia a dia dessas pessoas, essa passagem por lá e também poder resolver a vida delas. E quem sabe, nesse trajeto, ela também comprar, né? Então, diferente de antes o objetivo ser só a compra, né? Você ir lá só para comprar, hoje, você tem uma série de outras coisas que você também põe no teu dia a dia e a compra acaba virando vamos dizer assim, um segundo plano, né? Eu acho que isso, a compra não deixa de existir, mas ela acontece como consequência e não mais como objetivo final. Então, eu também acho que esse momento novo dos shopping centers, de maneira geral, é um momento muito importante de se reinventar, né? Então, isso já vem acontecendo há muitos anos. E no Brasil, a gente já é protagonista disso há muitos anos, né? A gente já vê a questão do entretenimento, a questão de gastronomia, indo para dentro dos shoppings e tendo esse protagonismo dentro do mix das lojas, né?
Ô, Tiago, você sabe que eu acho que é um desafio imenso. E o Campinas Shopping, ele completou 30 anos recentemente. Isso, ano passado. Já estamos com 31 agora. E aí, o que chama muita atenção, né, é você, num período como esse, né, de 30 anos, caminhando aí para 31 anos, você vai acompanhando, por exemplo, que o comportamento do consumidor mudou muito nesse período. Vamos falar aí só de anos 2000, né? Pegando Sim. 26 anos que nós estamos dos anos 2000. O que teve de mudança, inovação, tecnologia, inteligência artificial, experiências gastronômicas diferenciadas, né? E você, por exemplo, acho que o grande desafio hoje, né, é você levar as pessoas a algo físico. Porque as pessoas estão muito embutidas na questão do online, né? Até, por exemplo, reuniões online, né? Então, o que eu quero colocar para você, né? Esse papel de manter aquela estrutura atualizada para garantir os visitantes que já frequentam, né? E aí você tem até inclusive as cidades da região, Vinhedo, Valinhos, Sumaré, Hortolândia, Sim. né? E você conquistar novos visitantes. Eu acho que é um desafio tanto. Né? Um grande desafio. Como é que vocês, por exemplo, como shopping, né? Vocês têm essa visão macro, porque é uma visão macro, né? De tudo Sim. isso que eu estou relatando para você. Vamos lá. A gente, anualmente, a gente faz um planejamento estratégico, né? Onde a gente aborda todas essas questões. Desde o comportamento do consumidor como pessoa, né? Desde a hora que ele decide sair de casa ou não, né? Eu digo para o meu time que como concorrer com a Netflix, né? A própria Netflix é um concorrente, né? Como tirar o cara do sofá da casa dele e fazer ele vir para cá, não é verdade? Até o Netflix é nosso concorrente. Netflix como nome, né? Mas sim, não necessariamente a marca, mas tirar o cara de dentro de casa, né? Então, né? Que você compra hoje no Mercado Livre, às vezes você recebe no mesmo dia. Sei. Né? Então, como você fazer essa pessoa ter esse ímpeto, né? E ali a gente tem alguns facilitadores, né? A gente está no entroncamento da Santos Dumont com a Anhanguera, é um local de fácil acesso. O equipamento está bem localizado. Está muito bem localizado na geografia da cidade. Isso nos facilita bastante. Eu acho que ao longo dos anos, né, o Campinas trouxe muitas coisas para dentro, né? Os serviços todos, as âncoras todas, né? O entretenimento ali, a gente tem um parque de diversões que a gente deve renová-lo em breve também, que é um outro atrativo importante para as famílias. O próprio cinema deve renovar em breve. Então, ao longo desses anos, você vai caminhando em direção a essas novas frentes de negócio para conseguir tirar essa pessoa e ela vai, já que eu vou ter que ir lá tirar o meu RG, poxa, quem sabe a gente já não almoça, a gente já não vai no cinema, né? Então, você ter essa conveniência, eu acho que ajuda muito na tomada de decisão do cliente, né? O mundo realmente está muito diferente. Então, e eu acho que também o cliente gosta de interação interpessoal, né? Também, né? As pessoas são pessoas interpessoais, né? As pessoas também não querem ficar só trancadas em casa. Quando a gente passou no isolamento, quando a gente passa até pela pandemia, a gente percebe muito isso, né? Que pós-pandemia as pessoas queriam se ver, as pessoas queriam estar juntas, né? Então mudou até, inclusive, para ser sincero, até as reuniões, né, mudaram, né? Porque, por exemplo, as pessoas ficavam muito na questão da reunião online, ainda tem muito, né? Facilita muito a vida das pessoas, eu concordo. Mas muitas vezes as pessoas sentem a necessidade do tete-a-tete, né? Do contato. Porque, por exemplo, até falando do seu ponto de vista jornalístico, né? Quando você faz, por exemplo, uma coletiva online, é diferente de uma coletiva presencial.
Porque na coletiva online você tem que ficar com o microfone fechado, então de repente você precisa de alguém para levar a tua pergunta, sabe? E quando você está numa coletiva... A dinâmica não é a mesma. É diferente. A dinâmica é diferente. Entendeu? O pessoal pode falar alguma coisa, você tem aquele time do momento de você poder interpelar com uma outra pergunta, né? E as próprias empresas mesmo, né? Elas estão verificando que é importante, por exemplo, a volta daquele trabalhador de forma presencial. Ou ele pode, sei lá, de repente 2 vezes na semana ficar trabalhando em home office e depois os outros 3... né? Caso como se fosse um híbrido, né? Entendeu? Mas assim, por exemplo, eu fico pensando numa condição, por exemplo, de um shopping, né? Na estrutura que se tem, aquela estrutura toda montada ali, né? As pessoas sentem a necessidade, por exemplo, desse contato físico. Com certeza. Que muitas vezes no online você não consegue, Thiago. E ali é muito bom. A gente vê bastante ali, né? A gente tem muita indústria próxima ao shopping. Então a gente vê muita reunião de negócio acontecendo ali. Nos cafés, nos almoços. Você vê as pessoas se encontrando ali, usando ali como um hub. Né? Um hub ali. Então vamos até ali, vamos almoçar lá, a gente almoça, já toma um café, já faz essa reunião de negócio. Eu acho que também tem essa dinâmica, o que facilita o shopping para a gente conseguir levar essas pessoas para lá também. Então, eu acho que agora, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto já, mas né, com a Alameda Gastronômica que a gente vai fazer até a inauguração oficial na próxima semana, a gente traz mais um elemento ali que a gastronomia é a nova moda, né? Foods de new fashion, né? Que a gastronomia realmente leva muito as pessoas para os lugares, né? E aquela região da cidade, né? Se a gente traçar ali uma reta ali do centro de Campinas para aquele lado, a gente tem poucos restaurantes para esse outro lado da cidade, né? Sim. A gente está falando muito dos restaurantes do Cambuí, perto do Iguatemi, e indo para uma outra região, mas para essa região a gente era muito carente. Tinha uma carência mesmo, concordo Uma com carência você. grande ali. Então tinha uma demanda reprimida ali, que daí, voltando na tua pergunta, né, de como trazer os novos consumidores, eu acho que é um pouco disso. A gente aproveitar essa questão gastronômica também, né? A gente tem bairros importantes ali do nosso lado. Rapaz, isso é que eu falo de pegar pelo estômago, viu? É exatamente isso. E as pessoas, às vezes, têm que se deslocar muito para ir para o outro lado da cidade, para ir para bons restaurantes, que agora elas estão a 5 minutos da casa dela. Né? E essa questão também do fácil acesso ajuda muito nesse sentido. Então, quando a gente traz novidades importantes, você facilita a vida da pessoa, né? Não, e é legal. Você está falando, eu estou pensando aqui. Tem um ponto extremamente interessante, é que você aumenta a capilaridade do público. Mas a capilaridade do público que eu falo é de atrair também um público mais AB também, inclusive. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque o que acontece? Você hoje, né, com essa ala gastronômica, tá? Você consegue atingir um público de A a E. Certamente. Entendeu? Quer dizer, você consegue contemplar todos os públicos. Isso daí é extremamente importante. Exatamente. Antes a gente era muito reconhecido pela nossa praça de alimentação, que é uma praça... Nós temos 2, inclusive, que temos a maior parte das marcas nacionais e tudo mais, né? Uma boa praça de alimentação, bom tamanho e tal. Mas realmente a gente não tinha bons restaurantes, né? Daí a gente trouxe o Colonial, depois de muitos anos a gente traz o Outback, e o Outback, vamos dizer assim, é a primeira semente da Alameda Gastronômica, né? E a partir dele que a gente cria o projeto, onde a gente coloca lá o Coco Bambu, o Madeiro, o Jerônimo e o Sim Senhor, né? Finalizando. Aliás, eu achei tão interessante isso, ô Thiago, até a gente teve a oportunidade até de falar sobre isso muito rapidamente, mas eu achei interessante que você pega o Coco Bambu, por exemplo, o Coco Bambu não é a franquia. Não. O Coco Bambu, os fundadores participam como acionistas e tem outros sócios em várias regiões. E em Campinas é uma praça imensa. Exatamente. Tá? E a gente só tinha o Coco Bambu durante muitos anos no Iguatemi. No Iguatemi. Né? E aí o que aconteceu? Inaugurou a segunda unidade, que na verdade são os mesmos proprietários. Exatamente, são os mesmos sócios do Iguatemi. Do Iguatemi, no Campinas Shopping.
Eu achei assim super interessante, porque foram muitos anos do Coco Bambu somente no Iguatemi. E aí abriu um novo espaço para as pessoas estarem dentro dessa alameda gastronômica lá do Campinas Shopping. Eu achei assim fantástico. Até porque o Coco Bambu, eles têm uma estrutura de realização até de eventos. Sim, sim. De reuniões, né? Então eu achei assim fantástico. Achei exatamente. Uma coisa diferenciada, né? O Iguatemi, ele tinha exclusividade com o Coco Bambu durante muitos anos, né? Que ele não poderia abrir uma segunda unidade em Campinas durante muitos anos. E após 10 anos de contrato, eles viram que eles poderiam abrir mão dessa exclusividade. Eu acho que entenderam que o Coco Bambu já estava bem estabelecido ali, sim, né? Sim. E também o Coco Bambu, olhando para a geografia da cidade, eles tinham uma carência, inclusive, de delivery para esse outro lado da cidade que acaba ficando muito distante. Sim. Então, por exemplo, Swiss Park, o Prado e aqueles outros bairros aqui que eu tenho do outro lado ali da Anhanguera, muito próximos ao shopping. Ao shopping. Acabavam não sendo regiões de entrega do Coco Bambu do Iguatemi pela distância e a dificuldade da entrega. Então, a comida chegava fria. Então, eles tinham... Gerava inúmeras reclamações. E quando ele olha, né, o Iguatemi do outro lado e a gente aqui, eles não são concorrentes entre si. Sim. E eles vão abranger melhor outras regiões, inclusive Valinhos, inclusive até Indaiatuba, eles estão estudando para ver se não é possível fazer delivery lá. Então, eles também enxergaram de forma estratégica ter mais uma unidade em Campinas, atendendo um outro lado dessas pessoas que ficam muito distantes, né? Então, como eu converso muito com eles lá, e a gente não teve queda de venda dele no Iguatemi, e a gente não teve nenhuma queda de venda, inclusive no Campinas. Dentro dos outros restaurantes, a gente está trazendo realmente público novo. Não, e diga-se de passagem, por exemplo, que os empreendedores são jovens. Sim, são jovens. São jovens, quer dizer, então eles têm uma visão de negócio bem interessante, né? Do ponto de vista dessa divisão geográfica de Campinas. Exatamente. Né? Não, e se você, Thiago, eu acho tão interessante essa questão de mercado, porque se você for ver, por exemplo, determinadas operações que ocorrem em Campinas, tá? Elas podem chegar, por exemplo, 4, 6 unidades e todas as unidades terem uma movimentação satisfatória de público. Sim. Né? Então, quando você olha, isso aí falando como Campinas, uma cidade macro, sim, né, que é extremamente grande, e você vê a própria questão do Coco Bambu, você tem o público lá do Iguatemi, que atende aquele segmento lá da cidade, né? Exato. E você tem o Campinas Shopping, que atende a um outro público da cidade, e os públicos dos shoppings não se chocam. Não se chocam, exatamente. Entendeu? Isso daí que é importante, por exemplo, as pessoas entenderem, né, e avaliarem. Exatamente. Né, como essa estratégia, por exemplo, de empreendimentos localizados em regiões diversificadas da cidade são importantes. São importantes. É entender, de fato, a geografia da cidade, né? E você... Isso foi uma das partes do nosso planejamento estratégico, é estudar exatamente essa geografia. E a gente saber que tem um ponto crucial para shopping center, que é localização. Isso aí. Né? E segundo é mix de lojas. Então, localização para shopping vamos dizer assim, o primeiro ponto de escolha do cliente. Então, eu estando mais próximo e sendo mais conveniente, e eu tendo um mix satisfatório para esse cliente, ele vai passar a me utilizar mais. Né? Então, esse é o vamos dizer assim, o objetivo. Pô, a gente consegue trazer bons restaurantes para uma área que a gente vê a carência desses restaurantes, né? E para uma região onde essas pessoas vão acabar se deslocando muito menos para poder ter uma boa gastronomia. Então, nesse sentido, a gente acredita muito na estratégia, e os próprios empreendedores dos restaurantes, né? Como o Madeiro também, que já entrou vendendo super bem, o Outback, que a gente tinha um pouco de receio, que talvez a venda dele fosse cair, a venda dele aumentou. Que legal. Então, a gente está muito satisfeito com esse primeiro, vamos dizer, para esse primeiro momento
da Alameda e da estratégia como um todo, a gente vendo ela de fato funcionando. Não, e é interessante, Thiago, porque o Campinas Shopping, ele é um dos primeiros shoppings de Campinas. Sim. Quando você fala, por exemplo, em 31 anos, tá? Você está falando aí de 1996, se não me falha a memória. É isso aí. Mais ou menos isso, né? É isso. Não, 1995. que a gente faz 31 Isso esse aí, ano. 1995. E esse período, você se lembra bem, os shoppings, na verdade, eles começaram a ganhar corpo na década de 90. Eu acho, se eu não me engano, é 94. O shopping faz 32 no fim do ano. É porque, na verdade, o Campinas 94, Shopping exatamente. tinha um outro nome. Se não me engano, inicialmente, acho que era um outro nome. Era o Outlet. Era Outlet, né? Campinas. Isso mesmo. E em 2000... na virada do ano 2000, ele vira Campinas Shopping. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas se lembram muito, inclusive, é legal esse negócio da história, Thiago, porque as pessoas se lembram, nossa, é mesmo, era Outlet e tal. Exato. Só que o nome Campinas Shopping, ele tem uma presença tão forte, sim, né? Que, poxa, você está falando aí, sei lá, de 30 anos, 31 anos pelo menos. Exato. Né? 32, 31 anos com o nome de Campinas Shopping. Exatamente. Né? Quer dizer, as pessoas lembram, as pessoas mais antigas, né? Sim, lembram, sim. O Outlet. Exatamente. Até hoje, às vezes, fazendo uma reunião ou outra, falando, não, eu lembro aqui desde o Outlet. Não, e sabe o que é o negócio extremamente interessante, Thiago? É que, por exemplo, você mudar a estrutura daquele equipamento sem você conseguir ampliá-lo, porque ali você... Eu tenho um limitador. Não tem para onde ampliar, porque tem rodovia, tem uma série de questões, né, que impedem realmente de uma ampliação maior. Exato. Mas qual o grande desafio? É você aproveitar aquela estrutura que existe e mudar completamente. Se você, por exemplo, olhar o Campinas Shopping hoje e o Outlet lá do início, você vai ver que é uma diferença assim... tremenda. Extremamente grande. Exatamente. Eu acho legal isso daí, porque, por exemplo, na verdade, não deixa de ser uma estratégia. Estratégia no sentido, por exemplo, de você ampliar o mix de lojas, de você criar, por exemplo, essa questão da gastronomia, que eu acho que foi muito importante, que é o Campinas Gastrô, né? Que vocês batizaram. Campinas Gastrô, a nossa Alameda. Essa Alameda. E assim, a gente pôde perceber que as pessoas comentam, né? Sim. As pessoas vão falar assim, nossa, mas gente, está diferente, sabe? Tem essa ala gastrô lá do Campinas Shopping e é um público assim... diferenciado, é um local diferenciado, entendeu? Então eu acho que isso daí, por exemplo, no sentido, como eu falei anteriormente, né, da ampliação do mix de público, foi extremamente importante. A gente tinha uma carência, né, assim, o nosso público sempre foi muito BC, né, bem dividido entre B e C. E a gente, nessa estratégia da Alameda, é justamente a gente conseguir capturar um pouco mais o público AB, né? Movimentar a economia local, né? Exatamente, dali, né? A gente tem nessa zona primária muito público AB. Então, que talvez a gente não estivesse atendendo porque a gente não tinha esse mix para ele, né? Então, hoje, a gente está trazendo isso para ele, né? A gente também tem uma estratégia de ir melhorando também o mix de lojas, então também com esse intuito, né? E no Campinas Gastrô, né, a nossa Alameda, a gente tomou o cuidado arquitetônico ali de fazer com que ela parecesse um outro lugar. De você entrar ali e você tá realmente num boulevard, né? Como se você estivesse numa ruazinha de restaurantes, com as mesas do lado de fora, como se você estivesse num outro lugar mesmo, assim. A gente tentou traduzir um pouco como se fosse uma rua com restaurantes, como se fosse uma rua ao ar livre, né? Obviamente estamos dentro do shopping, tem toda a segurança, ar-condicionado, que Campinas é necessário, e ao mesmo tempo, mas dando essa sensação, né, de que você está numa rua ali com os restaurantes, uns bistrôs. Então, acho que arquitetonicamente também o projeto ficou muito bonito. O Campinas Shopping, só para
para as pessoas poderem entender, ele é administrado... Qual é a administradora, por exemplo, que é responsável pelo Campinas Shopping hoje? Chama Argoplan. Tá. Ela inicialmente era BR Malls no passado. Por isso que eu estou perguntando. Exatamente, era BR Malls até 2022. E em 23 a Argo assume, né? 3 empreendedores novos compram o shopping, são 3 fundos imobiliários, e convidam a Argo, na época, para ser administradora. E o ano passado a Argo fez uma fusão com a Replan, que era uma outra administradora de shopping também, então vira Argoplan em 2025. Aí, além do Campinas Shopping, eles têm também outras estruturas? Temos. Hoje a gente tem 33 shoppings no portfólio da Argoplan. Que bacana. Espalhados entre Rio, São Paulo, Minas, Goiás. Então tem uma série de shoppings aí que a gente administra no Brasil. Eu costumo falar, Tiago, que tão quanto interessante é a geração de empregos dentro de uma estrutura de um shopping, né? Essa ala, o Campinas Gastrô, né? Exatamente. Gerou impacto econômico muito positivo, não só para esses restaurantes que foram lá para o Campinas Shopping, mas também na geração de empregos. Sim. Porque geraram empregos, né? Então a gente vê tão quanto é importante isso, né? De você gerar empregos, você movimentar a economia das mais diversas formas. Exatamente. Mas tem um detalhe interessante que as pessoas elas não se atentam, né? O shopping, por exemplo, ele funciona 24 horas. Ele não funciona, por exemplo, o período comercial. Exatamente. Entendeu? Ele funciona 24 horas. Por quê? Porque é uma outra cidade, por exemplo, durante a madrugada. Exatamente. Porque, gente, esse período é o período que são feitas as manutenções, é o período que você faz uma limpeza mais pesada, não é verdade? Exatamente. E muitas vezes as pessoas não têm noção disso, né? Não tem. E, por exemplo, tem várias coisas que só acontecem após as 22 horas, né? Então, dependendo da quantidade de uma entrega grande, para algum lojista, uma âncora, que não tem uma doca específica, por exemplo, que tem que passar pelo meio do corredor, ele só vai poder fazer isso após as 22. Isso aí. Né? Então, recebimento de mercadoria, a própria limpeza pesada de todos os banheiros, da praça de alimentação, isso é feito de madrugada. Os próprios lojistas fazem manutenção nas suas lojas, né? Troca de lâmpada, arrumar ar-condicionado, fazer alguma manutenção, algum ajuste, isso tudo é feito fora do horário. Então, realmente como se fosse um teatro, né? Quando chega às 10 da manhã, a gente tem que abrir a cortina, o show começa, à noite a gente fecha, então vamos ali cuidar das coisas que precisam ser cuidadas e abrir no dia seguinte de novo. E o Campinas Shopping ainda tem um detalhe adicional, que a gente fecha ali 10, 11, os restaurantes acabam ficando até um pouco mais tarde, mas a gente abre logo 5:30 da manhã de novo. Porque a nossa academia vai de 5:30 até as 11 da noite. Ah, legal. Então, 5:30 da manhã, como é uma região muito industrial, né, tem muita gente que vai para lá, malha e depois vai trabalhar. É isso aí. Então, 5:30 já começa o movimento lá, 7 horas abre o Propatempo, que também é antes do horário do shopping. É verdade. Então, a gente já tem vamos dizer, uma escala de horários que ela já começa... Às vezes a gente tem um tempo até mais curto para fazer algumas manutenções, porque já começam as operações logo cedo. Você sabe, Tiago, tem uma reclamação muito grande, por exemplo, dos consumidores em relação à questão de estacionamento. Essa parte é polêmica. É polêmica pra caramba. Por quê? Por exemplo, a maioria dos shoppings de Campinas cobravam o valor de estacionamento para 12 horas. Só que a regra do jogo mudou. Então, muitos empreendimentos, por exemplo, né, cobram por 2 horas e depois hora adicional. Isso daí virou uma polêmica, rapaz, uma reclamação generalizada. Sim. E aí vocês tiveram um posicionamento que eu achei bem interessante, né? Eu queria que você falasse, só para as pessoas terem uma ideia disso daí. A gente não optou por fazer escalonamento de horário. Né? A gente entende que o shopping é um shopping de serviço, é um shopping que você acaba gastando mais tempo lá dentro. Né? Agora a gente está botando restaurante, né? Bons filmes.
né? A gente está fazendo um investimento grande para ampliação também do parque. Então, uma vez que a família vai ficar lá mais tempo, também esse escalonamento pode ficar até muito caro, né? Uhum. Então, quando a gente olha, a gente tem o nosso estacionamento hoje é R$18, 12 horas. Né? Se você fosse fazer um preço por hora, é um pouquinho mais de R$1 por hora. Isso aí. Uns 50 ali por ali. E você tá... Se você for competir com um estacionamento até aqui do centro, né? Nossa, do centro da cidade, né? Se você for ver, né? O estacionamento cobra até por meia hora. Então a gente tem um preço que a gente entende que é justo pelo que a gente entrega, pela segurança. Tem uma ideia de quantas vagas são? A gente tem 1.750 vagas. É um número... É um número bem razoável. Né? Exatamente. Bem razoável, né? E nesse Dia das Mães a gente até chegou ali no teto do estacionamento na hora do sábado à noite, para aquelas últimos presentes que o pessoal comprou. A gente chegou ali perto de 1.730, a gente chegou bem no limite ali do estacionamento. Qual o número de operações vocês têm lá, Thiago? Hoje assim, a gente tem... de mix de lojas, essas coisas todas. Lojas, a gente tem 150 lojas aproximadamente. Daí, juntando com quiosques e com outros serviços, a gente chega bem próximo a 200 operações. Nossa, que bacana, hein? Exatamente. É um número bem satisfatório, né? Bem satisfatório, e é bem diversificado, né? Então, o cliente que for lá, com certeza, ele consegue encontrar o que ele precisa. Thiago, a gente já está finalizando esse episódio do Panorama de Negócios, mas eu não poderia fechar esse episódio... Você conseguiria colocar para a gente, de uma forma bem resumida, essa nova instalação dentro do equipamento de uma universidade? Eu achei isso daí fantástico, rapaz. E que eu tenha conhecimento, assim, acho que os outros equipamentos de Campinas não têm uma faculdade instalada dentro do... acho que talvez o Prado tenha uma, mas é EAD, né? Mas isso foi uma grande surpresa pra gente, que foi muito uma boa surpresa, né? Sim. A gente tinha uma área que era do Detran, que ficava lá em cima, no quarto piso do shopping, ao lado ali da clínica e tal, que o Detran acabou indo para dentro do Poupa Tempo, né? Com a digitalização dos serviços, o Detran diminuiu, vamos dizer, de tamanho, e ele coube dentro do Poupa Tempo. Então, eu tinha uma área de aproximadamente 2.000 metros lá em cima, e a gente foi abordado ano passado por esse pessoal do Hub do Conhecimento, que é uma faculdade com os executivos todos de Campinas, que legal. Que já eram do mercado educacional, né, que eles têm um conselho e uns investidores por trás deles, muito bacanas, e com um conceito super legal, assim, de ter um link junto com as empresas, né, fazer cursos que as pessoas já, sabe, direto para a empresa, para a empresa já conseguir contratar bons profissionais e qualificados, né. Então, eles nos procuraram ano passado, a gente tinha essa área, que era um escritório, né? Então, estava praticamente bem pronta, né? Vamos dizer assim, para eles poderem, vamos dizer assim, ter menos mão de obra, né? Vamos dizer assim. Sim. E eles nos procuraram para colocar inicialmente agora, a partir de agosto, 5 cursos, 100% presencial, né? Então, tem administração, engenharia de produção, RH, TI... acho que é a primeira unidade presencial. A primeira, e aí vai ser 100% presencial, o que pra gente também é outra conveniência, né? Porque esses alunos todos, tem o estacionamento lá, também tem o ponto de ônibus, tem também a alimentação que eles podem fazer lá dentro, então... E a segurança. Então, foi, assim, caiu como uma luva pra gente e também pra eles. Né, e eles, como tinha dito inicialmente ali, eles têm um auditório muito bacana, também para fazer outros eventos além da própria faculdade, um auditório para 250 pessoas. Então, acho que é uma faculdade muito legal, que eu acho que as pessoas podem até conhecer, chama Hub do Conhecimento. Acho que é bom as pessoas procurarem, que o vestibular começa agora, junho e julho, para início de aulas em agosto. Thiago Kina, mais uma vez quero te agradecer muito de você ter participado do Panorama de Negócios. Thiago Kina tinha participado com a gente no Panorama de Negócios, logo no início dele, 2023, né? E a gente estava
na ocasião, com um podcast tradicional, só de áudio, né? E em 2024, a gente começou a experiência do vídeo, né? Que continua até hoje. E foi uma alegria muito grande, né? Receber você aqui novamente, né? Agora numa estrutura eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar junto com você e a gente trocar essa ideia, né? Eu acho que o mundo dos negócios também é super legal e as pessoas têm curiosidade, né? Dos bastidores, saber como que as coisas aconteceram, as estratégias. Eu acho que isso é super bom debater e a gente dá ideia para as pessoas também, né? Mais uma vez, agradeço o espaço, me coloco à disposição para quem precisar tomar um café comigo lá, a hora que precisar. Eu tô lá super disponível, né? A hora que precisar é só bater na minha porta lá que eu tô ali. Gente, olha, veja e reveja esse episódio com o Thiago Quina, que é o superintendente do Campinas Shopping, quantas e quantas vezes você quiser e divulgue aí para os seus amigos, para os seus familiares, né? Esse canal do Panorama de Negócios no YouTube, que a gente sempre traz alguém e algum tema super importante para você, agregando fatos bastante interessantes do ponto de vista jornalístico e do conhecimento também. Então, muito obrigado, um grande abraço para todos e até o próximo episódio. Valeu, obrigado.